Oi, gente, sejam bem-vindos ao Frame a Frame, o podcast de curtas da Rádio TV FAP. Eu sou Clara Ferla, aluna de cinema, e a cada episódio eu vou entrevistar alunos e ex-alunos que realizaram curtas aqui na FAP. Hoje eu tô aqui no estúdio com a Vicky e com o Diogo para falar do curta Fermata. Vitória, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Você é aluna do 4º semestre aqui da FAP e é uma honra poder conversar com você. Obrigada, eu que agradeço por chamar e tal. Imagina. Diogo, você também tá no 4º semestre aqui de cinema da FAP e muito obrigada por bater esse papo com a gente sobre um curta que você escreveu. Que isso, eu que agradeço ter vindo aqui, é muito legal e vai dar certo, vai dar bom. Vai ser super legal esse papo hoje. Bom, pra gente contextualizar um pouco, o Fermata ele foi um curta do 2º semestre aqui da FAP, então já faz mais ou menos um ano que ele foi gravado. E ele conta a história de uma jovem que ela tá nesse ciclo meio angustioso, meio ansioso, nessa festa, né? Então eu queria começar falando um pouco dessa temática do curta. E, inclusive, se você que tá assistindo a gente ainda não viu, o curta ele tá disponível no link do YouTube que tá aqui na descrição. Bom, pra gente começar, vi que você dirigiu e Diogo você escreveu. E foi o diretor de fotografia. Queria saber um pouco mais de onde que veio essa ideia do roteiro. Na verdade, mesmo, a gente meio que escreveu meio junto. Apesar de estar só eu lá no roteiro, mas ela também me ajudou bastante. E foi meio engraçado como surgiu a ideia, que a gente precisava de alguma história que seja muito pequena, porque o curta era pra ser muito pequeno, né? E aí a gente foi no Buim, com toda a equipe, né? E a gente tinha que propor ideia. É verdade. Só por um contexto, o Buim é um bar que tem aqui na frente da faculdade, em que muitos alunos eles vão pra fazer confraternizações. Isso. E aí foi engraçado que a gente tava lá jogando ideias, tudo. E aí a gente tava pensando... E tava meio que na tona, assim, tipo, fazer uma parada meio com festa, né? E aí a gente pensou, putz, se a gente fizesse algum curta e contasse a primeira experiência de alguém, assim, com alguma coisa. Seja, tipo, com bebidas, sei lá, passa mal, PT, esse tipo de coisa. E aí surgiu essa ideia, então a gente vai fazer a primeira vez que a pessoa, sei lá, bebeu ou usou algum tipo de droga, enfim. Mas só que a gente não tava conseguindo escrever, você lembra? Lembra? A gente não conseguia escrever nada. Cada um da equipe a gente falou, vamos cada um fazer uma história pra gente decidir qual que vai ser. Com esse mesmo tema, Com esse mesmo tema, a primeira linha. experiência em relação à festa. Vocês já estavam com a equipe formada antes de ter história? Já. Sim. Ah, legal. E já tinham as funções definidas também. Olha, interessante. Só o roteiro que a gente deixou pra, tipo, tudo decidido agora. Bom, vamos fazer a história. Foi o processo inverso, né? Foi. Muitas vezes a gente vê, principalmente agora no 3º, 4º semestre, que tem o pitching, a gente vê como que primeiro a história, primeiro o roteiro, as cabeças, as funções são a última coisa, né? E é legal pensar que foi o inverso. Contrário. Nossa, verdade, né? Não tinha pra pensar nisso. Eu A gente fez muito errado. Não, foi muito natural, Não, tipo, vamos natural. fazer, não sei o quê. Mas aí cada um fez uma versão e eu não lembro quem teve a ideia. Eu não lembro se fui eu. Dessa parada de ficar... pode contar spoiler, assim? Por favor, a gente tá aqui a gente tá aqui pra conversar sobre o curta. Então assim. sabe. De ficar voltando. Porque eu acho que não fui eu que tive essa ideia. Eu acho que foi a Alice. E aí a gente falou, agora a gente conversa sobre isso. Eu não tô lembrei. lembrando direito. É Você porque, lembra? na verdade, a gente tava discutindo muito sobre essa questão de depressão, ansiedade. Tipo, vamos falar sobre isso também. Não sei o quê. E eu lembro que eu bati o pé do tipo assim, tudo bem, vamos falar sobre isso, mas o que sobre isso? Tipo, beleza, depressão, ansiedade, é um tema, tipo, super enorme, é muito abrangente. Agora, é um recorte, esse era o propósito do tipo, olha, 5 minutos, a gente tem 5 minutos pra fazer, 5? 6? 6. Com crédito. 6 minutos e sem fala. Sem Essas fala. são as premissas. Exato. Então, assim, a gente precisa de um recorte muito específico pra gente entender de onde tá. Que aí a gente meio que foi migrando o tema pra essa coisa de ansiedade social. E aí, junto com essa primeira experiência de festa, então, a gente meio que afunilou nisso. E aí, eu não me lembro também quem que originou essa ideia de ficar nesse ciclo. Mas
Mas foi no final que a gente decidiu que era uma menina que não conseguia sair desse negócio por causa dessa ansiedade dela, que ela não conseguia resolver e tal. Ela ficava presa ali nos próprios problemas que ela tinha com relação à festa. E aí a gente fez uma votação, a gente fez uma enquete no grupo do WhatsApp. Aí cada um não podia votar no seu próprio voteiro, você tinha que votar em outros 2 do grupo. Aí cada um fez a sua versão ali, não sei se você chegou a fazer a sua, fez também? Fiz, acho que fiz. E aí ficou empatado, a minha com o outro, e aí depois a gente desempatou lá com a minha e foi essa. Mas só que, ó, mesmo assim, você queria mexer em muita coisa no roteiro, depois que passou o meu na enquete. Aí a gente ficou tipo, noites assim, tipo, não, isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo, mas muda. Na FAP, o dia inteiro, Foi engraçado. Eu senti muito justamente essa coisa que vocês comentaram da ansiedade dela. E eu queria saber um pouco como vocês acham que a ansiedade ela tá relacionada a essa coisa meio cíclica, que ela fica esse looping, assim, como que o porquê disso ser uma representação da ansiedade? Tá. Profundo. Pode começar. Eu acho que quando a gente se vê em situações mais de perigo, assim, tipo no caso dela, né? Essa festa que não... Meu Deus, eu não quero ir. Tipo, tá bom, vai, tem que ir. Aí vai, aí não sabe como agir, essa coisa toda que a gente tem, às vezes, em vários momentos. Às vezes a gente que super vai em festa, super tranquilo, vai numa festa que, tipo... Mano, a gente não conhece ninguém, aí fudeu, assim, tipo... Pode falar? Sim. Pode falar? Pode. E aí, então, como ela tá nessa situação em que ela se sente muito desconfortável, a primeira coisa que vem na cabeça dela é tipo, eu quero sair daqui. E aí, porque ela tem essa ansiedade de não querer ficar ali. Então, a primeira resposta dela é o querer sair. Então, acaba sendo um padrão de comportamentos que ela acaba repetindo inconscientemente. Tipo, sentiu ansiedade, na hora ela vai tentar agir de tal maneira. E eu lembro que quando eu escrevi, também a gente acaba colocando um pouco de si mesmo, nossas experiências na história, né? E eu também tava, tipo, meio que... Tava no começo, assim, da faculdade. Aí você, nas primeiras festas, é engraçado que a gente fica um pouco nervoso, né? Que não conhece ninguém. Aí você fica meio preso. E não consegue ser você mesmo, né? E aí você fica naquela, putz, quero ir, não quero ir. Aí foi muito difícil. Eu acho muito difícil quebrar essa barreira de ir e conseguir se envolver realmente naquilo, né? E eu lembro que eu tava com um pouco dessa dificuldade. E eu falei, e se... Tipo, o que é a pior sensação possível, assim? É você ir numa festa, não gostar e ficar voltando nessa festa. Ficar voltando. Você não consegue sair dali. Aí dá assim. essa angústia de você querer sair, mas você não consegue porque algo ainda tá te puxando pra aquele lugar. E aí isso pode levar a muitas outras coisas. E aí eu lembro que recentemente eu tinha acabado de ir numa festa que eu não fiquei tão confortável nela. E aí eu fiquei pensando, caralho, que merda. Eu queria estar muito longe daqui, mas você não pode, não consegue sair. E aí foi isso que, em relação a... que eu senti, assim, com o curta. Eu queria saber de vocês, se vocês falaram, né? Vocês comentaram essas coisas das primeiras vezes. Primeiro PT, primeira vez que usa droga, primeiras festas, esse começo de faculdade. E eu queria pensar junto com vocês, assim, se vocês... Não sei se vocês já têm uma história pregressa da personagem da Maria já pré-estabelecida, assim, não sei se vocês lembram. Mas se vocês tivessem que inventar uma história pregressa agora, o porquê que vocês acham que ela foi pra essa festa? Tipo, o que teria levado ela a essa festa? Mesmo ela... A gente vendo que ela não quer estar ali, vendo que ela quer sair de lá, ela não consegue sair. O que vocês acham que levou ela pra aquela festa? Não, agora... Já era. Agora ferrou. Não, assim, a gente não tinha escrito nada. Questão de história pregressa, tudo. Foi direto, assim, pra história. Mas foi muito no começo sei. da faculdade, eu sinto Muito, também. tipo, uma menina que tá na festa e não quer mais estar nela. Acabou. Já era. Vamos fazer o filme. Então, acho que, sei lá, o que pode ter levado ela à festa... Sei lá... Nossa, difícil pergunta, não sei. O que você acha, Vicky? De pensar. Eu não sei, porque como ela não fala com ninguém lá, meio que... Eu fiquei pensando, será que ela conhece essas pessoas? Será que ela sabe, tipo, quem tá ali? Tipo, ela foi sozinha? Ela foi com os amigos dela? Porque ela parece que tá sozinha, só que ao mesmo tempo ela tá desconfortável, só que tem algo ali que me pareceu que ela tava
um pouco familiar com aquele ambiente, assim. Tipo, ela conhece, só que ao mesmo tempo ela não tá à vontade, sabe? Aí eu fiquei pensando que, tipo, por que ela foi nessa festa? Porque eu fico pensando, às vezes, eu, tipo, ai, será que eu vou? Será que eu não vou nessa festa? Coisa que você falou também de, ai, não tô muito confortável, assim. Porque, tipo, mano, o que essa menina foi fazer nessa festa? Aí... Acho que talvez, sei lá, às vezes a pedido dos pais, da mãe, assim, putz, vai tentar se enturmar, não sei, né? Super! Então vai se enturmar, vai fazer alguma coisa, sei lá. E aí, às vezes, acaba meio que indo nessa forçação, assim, nessa... Ah, vai, e, tipo, você não quer ir, você não tá preparado ainda, sei lá, não tá confortável pra ir, justamente. E aí você vai e é uma merda. Sim. Ou, às vezes, pode ser da hora, tá ligado? E aí, aos poucos, você vai se acostumando com aquele ambiente e vai melhorando essa relação que você tem com a festa, enfim. Com algo que você não gosta, né? Enfim. Sim. Eu senti que esse curta também, ele externaliza muito essas sensações de angústia. Até por ser um curta, né? Sem diálogo e tal. Eu acho que tudo acaba ficando muito visual. E eu queria entender um pouco como que foram essas escolhas estilísticas para mostrar essa representação da angústia pela imagem, pelo visual do filme. Em relação à decupagem, por exemplo, a gente fez juntos também. Meu, a gente fez tudo junto, né? Que loucura. Em relação tipo, o meu conceito de direção era muito... cores muito loucas, tal, não sei o quê. E aí, a gente conversando também, a gente juntou ideia. E aí, pensamos bastante no roxo. Cores de festa, assim, sabe? Essa loucura. E na casa é sempre o oposto disso, né? Sempre... Em relação a ela, tipo, era tudo muito escuro. Então... Acho que essa é mais parte de foto, né? Que eu tô falando, né? Não. Pode falar. Questão mais de luz, né? Essas coisas. E a decupagem... Cara... Puta merda, intuição, velho. Tipo, não... Técnica alguma. Tudo... Não, acho que agora é um close. Sabe? Você lembra quando a gente sentou na sala de estudos pra fazer decupagem? A gente fazia mínima ideia de como fazer. E aí a gente começou a pensar, tipo, perfeitamente como ia ser cada plano. Você lembra disso? Tipo, muito detalhadamente. Lembro. Tinha planta baixa, gente. Tipo, mas não precisava, assim. Porque depois a gente foi ver o Caio tinha feito o dele. E a gente foi ver. E o Caio só, tipo, colocou, não, isso aqui vai ser, sei lá, plano americano, esse aqui vai ser plano detalhe e tudo. E a gente tava pensando em tudo, como o ator ia se movimentar naquele momento, como a câmera, tipo, tudo muito detalhado, que isso vai surgindo aos poucos, né? Lá na hora, depois do ensaio. Não, enfim. e agora que a gente tem algumas técnicas, a gente já sabe como é que, né? Exatamente, E aí eu lembro muito engraçado a gente levantando, ficando em pé. Você lembra? A gente empurrando as cadeiras. As mesas. E falou, aqui é o sofá que ela vai sentar. Tipo, demorou... Isso na locação ou na sala de estudo? Na sala de estudo aqui. Ah, que ótimo, gente. Amei. E tipo... Amei. E a gente, tipo, pra fazer um plano, 1 hora pra pensar. Até que o Caio chegou e falou, mano... Relaxa. Você não tem que pensar agora como é que vai ser. Você só tem que pensar, tipo... Eu, como direção, como diretora, você escreve no roteiro o que você pensou. Depois a gente debate com a foto como é que vai ser. Define em consenso e na hora que a gente vai saber como é que vai ser o bagulho. Mas tipo... eu acho que isso é, assim, central pra esse começo de fazeção de curtas, assim. Porque eu acho que é o jeito que a gente acaba mais experimentando mais e vendo o que mais dá certo. Porque se a gente começa a planejar tudo, acho que a gente fica muito, muito preso em planejar e fazer planta baixa e não sei o que. E a gente perde a espontaneidade do fazer, que eu acho que quando a gente tá aprendendo é central, assim. Mas então, se for, tipo... Esquecendo a técnica e realmente indo no que a gente fez, a gente sentou. Então, depois desse pito que o Caio deu na gente, a gente sentou e falou, mano, então vamos decidir como é que vai ser. E, meu, cena por cena, a gente foi escrevendo os planos e colocando na tabela. Só. Só isso. Foi tranquilo. E em questão do visual, né, que você perguntou, eu lembro que trouxe algumas referências e era... Sempre tentando puxar algo meio que pra valorizar... Não valorizar, mas, tipo... Aumentar a sensação de ela estar presa. Então, eu lembro que eu usei como referência um filme
que chama Eu Sou Cuba, e fala muito sobre a revolução que teve em Cuba. E aí e os planos, eles sempre estão colocando os personagens meio que entre grades que se formam em sombras, e como cada plano meio que dá a sensação de que o personagem tá preso, assim, o quadramento, a composição. Mas é assim, isso é na teoria, né? Em prática mesmo, não sei se a gente conseguiu passar isso, porque é muito difícil. E a questão das luzes também, eu lembro que era pra ser um contraste bem grande entre a parte da cena da personagem na casa dela, na festa. E aí na casa era pra ser um ambiente mais, digamos assim, mais confortável, então com umas luzes mais quentes, que dá um conforto pra personagem. E na festa, algo que incomodasse. Então, tipo, uma parada meio, eu lembro que... meio euforia mesmo, das luzes incomodarem, elas piscarem. Muito sujo. Muito sujo, ambiente e... sujo, esse tipo de coisa. Um plano mais também composto no sentido disso que você falou do sujo, de mais bagunçado e mais, assim, cheio, né? Que estão muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É verdade, é isso. E quais foram algumas das suas referências, assim, tanto de direção, talvez direção de atores, não sei se você chegou a pensar nisso, assim, mas queria saber um pouco das suas referências como diretora e sabendo que vocês escreveram todo o roteiro meio junto, as referências de roteiro também, tipo, da história em si, se teve alguma, tipo, de filme, assim. Tem um filme que sensacional. E quando a gente foi desenvolvendo a escrita, falei, é esse. E aí me baseei bastante nele, que é Corra, Lola, Corra, que é a história de uma menina que ela começa o dia, assim, e cada dia ela muda uma coisa, e alguma coisa no final do dia acontece, enfim, ela sempre acorda nesse mesmo ponto. E é sempre o mesmo dia, assim? Sempre o mesmo dia, a mesma coisa. Tipo, o dia da marmota, assim. Exato. E aí, então essa foi uma referência muito forte, porque é praticamente o mesmo. Em relação ao roteiro... É a mesma coisa, né? Mas a ideia originária foi sua, né? Das histórias do Diogo, festas, enfim. Que mais de outras coisas de referência? Direção de atores? Não sei se teve muita direção de atores. Olha, assim, Nossa, que loucura. No set, eu lembro que eu pedi pra Débora, que foi minha AD, eu falei, olha, eu preciso de 10 minutos pra conversar com a equipe inteira no começo. Aí ela, 10 minutos, tem certeza? Não, vai levar muito tempo, porque a gente tinha 2 dias pra gravar. Gente, mas 10 minutos. E aí ela falou, não sei se vai dar tempo, não sei o que. Eu falei, por favor, 10 minutos, eu juro. Aí eu sentei com todo mundo, assim, todos os figurantes. Tinha muita gente. E também tinha bastante gente, né? Muita gente. CM1 inteira em peso. CM2 inteira também. Tudo guido. Mano. E aí e eu expliquei a história pra todo mundo. E antes a gente já tinha gravado uma diária só com a atriz, porque são as cenas da casa, dela sozinha. E eu tentava explicar, assim, mas nunca... Não rolava. Com técnica, assim, sempre... Ela tá desesperada, ela acabou de chegar em casa, olha isso, é um alívio, nossa, nada vai... Que bom, ela saiu daquilo. De repente ela acorda, ela tá desesperada de novo. Então, tipo, sempre tentando explicar as circunstâncias. Mas... Então você não foi pelo caminho de direção de resultado ali. Então, só que eu não me lembro. Acho que um pouco, com certeza. Com certeza. certeza, acho que é meio inevitável, ainda mais nesse começo, tipo, mas sem eu lembro que eu tentava explicar muito as circunstâncias, mas sem nenhuma referência. Então, talvez tenha sido difícil por causa disso também, né, pra ela. E tinha meio que 2 núcleos, assim, pra Vicky conversar, que era a atriz principal e os figurantes, né? E aí eu lembro que, tipo, teve uma cena no banheiro que tava muito difícil pra atriz conseguir fazer, você lembra? Não tava rolando só. A cena do PT? Não, acho que é um pouco antes. Não é bem do... não, é que a menina vai dar o... Que é no ar... Isso, é no ar. Ela chega e corta. Mas era um pouquinho antes, assim, tipo... da Marinha ela indo pro banheiro. E aí eu lembro que, tipo, aí a Vicky tava tendo que... Porque você tinha que conversar com os segurantes, que iam entrar e vomitar. Mas só que a Maria não tava acertando alguma coisa. E aí, na hora que você foi conversar com os segurantes, eu cheguei assim, eu acho que eu nem te contei. Falei assim, Maria, tenta fazer isso. Totalmente assim, pra bater, pra dar certo. Porque, tipo, país. Porque pra colar as informações. Nem por conta de, tipo...
pra dar certo logo. Porque eu vi que a Vicky tava meio difícil, não tava conseguindo lidar muito bem com as duas situações, porque é normal, né? E aí eu falei, na hora que você foi, eu chamei assim, falei, então, sei lá, tentar fazer algo mais parecido com isso, não sei o quê. Bem conversando de boa, assim, pra também não interromper seu trabalho. E aí, mano, deu certo, mas eu nem te contei depois. Caraca, 1 ano depois. Não, que deu certo. E também teve um negócio também que foi aquela cena que a gente tentou fazer uma vez, que era aquela compridona. E aí eu falei, Vicky, não vai rolar. Aí você falou, não vai mesmo. A gente já cortou já, foi fazer outra coisa. É verdade. E eu queria ouvir um pouquinho também sobre o título. De onde que veio esse título? Porque eu sei que o termo fermata ele é utilizado na música e também significa, se não me engano, pausa em italiano. Suspensão. Muito obrigada. E eu queria saber se foi uma coisa que você trouxe, alguém a mais trouxe, e o porquê desse termo. Tá. A gente tava vendo que a história era um ciclo, ela não conseguia sair daquilo. E é sempre... Ela tava num ponto, de repente, ela sempre volta nele. Então, ela fica num limbo em que ela não... Ela saiu de um lugar, ela fica ali, só que ela não consegue sair e ir pro outro. Então, ela sempre tá ali nesse meio. E aí, a gente começou a ir atrás de muitas palavras. Limbo, ciclo, repetição. Sabe? Sempre assim. E aí, eu, uma vez, conversando com meu pai, falando todas as coisas. Aí, ele falou, por que não fermata? Eu, como assim, o que você tá falando? Aí me contou tudo, me explicou. E, é literalmente isso. É um símbolo na partitura que demonstra que... símbolo? É, um símbolo. Olha. Fermata é um símbolo que, quando tá escrito na partitura, ele demonstra que você tem que continuar a nota por um tempo indeterminado ou é uma suspensão da música naquele momento. Que você não sabe quando acaba ou quando volta, entendeu? Tá. Porque começa de novo a partitura em outro momento e tal. E eu falei, Olha, nossa, que interessante. é exatamente isso. E aí ficou. Aí eu contei pra todo mundo, nossa, legal. Caramba, que brisa, que demais. Eu queria entrar agora um pouco nesses aspectos técnicos, assim. Pensando no som, eu acho que foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque o som, ele entra muito como parte na narrativa. Desde o comecinho tem a música clássica no fone, em contraponto com a música de festa, e no final tem a cena que a música clássica toma conta. E eu queria saber, assim, ouvir de vocês, como vocês acham que o som, ele agrega na narrativa? Tanto nessa em específico, o porquê de vocês decidirem fazer essa escolha da música clássica em contraponto com a música da festa. E no geral, assim, um pouco ouvir de vocês, sobre o papel do som nos curtas. É porque, acaba que eu não me envolvi tanto nessa parte do som. Foi mais você com a diretora de som, né? Então. E aí eu acabei meio que fiquei um pouco assim de fora, mas... A Bela foi diretora de som, né, do Fermata. Inclusive, a Bela nem é da nossa sala. E eu falei, Bela eu preciso de uma diretora de som. Ela, você quer que eu faça? Eu falei, quero. Nossa, salvou. Ela salva. Então, e além de fazer direção de som, ela também editou o som, né, junto na montagem. Então, ela também tem bastante papel nessa questão do som. Assim, a gente discutiu bastante sobre isso. Mas, você fez 2 perguntas. Mas a primeira, que é dessa coisa da música clássica com a música de festa, enfim. A música clássica, ela era muito mais para ser uma referência de calmaria. E que é muito o oposto. Tem muitos filmes que usam a música clássica para trazer a loucura. Às vezes a pessoa tá super... drogada, super pirando, e vem a música clássica pra ser super contraposto, assim, sabe? Você fala, nossa, que loucura, e vem a música clássica de fundo. E no Fermata foi
oposto. Foi, tipo, a música clássica pra, de fato, trazer a calmaria, que é um lugar onde ela se sentia segura. Então, no fone, ela começa com a música clássica, do tipo, meu, tô nessa loucura, mas eu ainda tenho, sabe? Tô me conectando comigo mesma pela música. E aí, no final, ela tá na balada, tá ouvindo lá a música de festa, e de repente, ela ouve a música clássica dela. Só que, no filme, é pra ser como se o DJ tivesse trocado a música mesmo. Ele colocou a música clássica, tipo, nossa, que coincidência, essa música clássica. Que loucura, agora eu me sinto bem. Só que, quando a gente apresentou, os professores falaram assim, nossa, não parece que a música é diegética. Parece que ela é não diegética. Então, parece que só ela tá ouvindo a música clássica. Nossa, pra mim foi uma coisa como se a cabeça dela... como se fosse um universo paralelo que o que ela tá ouvindo e o que as pessoas estão ouvindo se junta e não dá pra saber direito se é da cabeça dela ou se é dali. Tipo, parece que ela tá numa brisa como se todo mundo tivesse... Nossa, eu fui longe, hein? Como se todo mundo tivesse ouvindo a mesma coisa que ela, só que sem saber se as pessoas estão, de fato, ouvindo a mesma coisa que ela ou não, sabe? Eu acho que era mais ou menos essa proposta, assim, de tipo, meu, a loucura, tá vindo a música junto. Tanto que todo mundo, na hora, pelo menos no set na direção, eu falei, gente, vocês estão ouvindo a música, vocês estão muito loucos. Tava tocando a música? Tava. Tava. No set? Tava. A galera lá, assim, Tanto que não tinha fala, nada, então não tinha que se preocupar, né? a Bela que comandava o som. DJ. Por favor, pode tocar, bota o play. Então... É isso em relação à parte clássica e essa parte de música da balada. Agora, a parte do som, de contar a história, porra, tipo, totalmente. Se não existisse essa parte em que a gente consegue ouvir a música junto com a música alta da festa e entender que, tipo, nossa, ela gosta da música clássica, esse é onde ela se sente mais segura, mais no lugar dela. Meu, acabou, não tem história. Então, faz total diferença. E ainda mais a mixagem tem que ser boa, né? E ainda bem que eu tive a Bela como uma mixadora. Mixer. Mixer, muito boa. Desenhista de som. Desenhista de som muito boa. Artista plástica de som. Não, e a gente tem que entregar o filme 7h30 da manhã de algum dia. A Bela, 5 horas da manhã. Vi que tá bom, vê pra mim. Versão verdade. 7, Nem 8. era da nossa sala. E também, Diogo, você fez a direção de fotografia e vi que você comentou muito desse rosa e desse roxo. Teve alguma razão específica, o porquê do rosa e do roxo, como as cores principais da festa? Nossa, eu acho que foi aquilo que a Vicky comentou, de trazer essa loucura, mas especificamente foi, eu acho que mais por questão de... Acho que gosto mesmo, não lembro direito como foi essa escolha. E porque eu acho que incomoda mais também o fato dessas cores mais rosa, o roxo, e tem uma relação mais com o que a Vicky falou anteriormente, de trazer essa loucura dessa balada que incomoda. E tanto é que tem poucas luzes assim que realmente confortam assim na parte da festa, né? Sim. E essa luz mais forte, mais chapada, né? Que não traz essa nuance no rosto do personagem e acaba trazendo essa sensação de incômodo mesmo. Então acho que foi mais por esse caminho que a gente acabou escolhendo por isso. E assim, obviamente eu não fazia ideia do que eu estava fazendo naquele momento. E é assim que se aprende. Exatamente. E aí tudo que eu fazia, assim, tipo, colocava uma luz diferente em algum lugar, eu ia perguntando, Vicky, dá uma olhada aí, o que você acha? Aí a Vicky falando assim, beleza, eu quero um pouco mais assim, um pouco mais assim, ia mudando. E tinha assistente, né? Imagina. Não tinha nada. E aí, mano, ia lá arrumando tudo, pega paninho pra mexer no refletor, pelando. Nossa. A gente se queimou tudo fazendo. Sério? As cabelas queimou fazendo. Coitado. Tipo, caos. Foi caos, mas foi muito divertido. Foi muito. E eu ouvi boatos, assim, sobre uma cena que eu fiquei muito curiosa pra saber como que ela foi gravada. E aí eu queria saber de vocês como que foi gravar a cena em que o personagem da Maria tá ali sentada no meio e que tem todo mundo que parece estar girando em volta dela, sabe? Que tem a cara do Guido, assim.
Não, foi engraçado mesmo. Foi engraçado. O Diogo, sensacional. O Diogo, ele tinha um LED preso nele com fita que a gente prendeu E, assim, nele. e tava muito calor. Muito! Tava muito calor. A casa inteira com um pano preto, Preto. assim, pra não aparecer o cenário atrás. É. Quer dizer, um lado só da casa. Nossa, foi terrível. E aí eu tinha que rodar, botando a cara. E tipo, foi engraçado que cada. Eu falo. Não, vai falar. Porque cada pessoa, tipo, tinha Era alturas de uma diferentes. E aí, tipo, uma era o Guido, sei lá, que é alto. Aí eu depois passava pra Dani, que é um pouquinho mais baixa. Aí eu tinha que ficar assim. E eu não podia também vazar a parte de trás. Nossa. Porque a gente não conseguiu tampar inteiro. Você lembra disso? Porque era uma porta de vidro, de correr. E aí que dava pra fora, dava pra rua. E a gente não tinha um pano preto por completo. É. E aí tinha uma parte que tava... Dava pra ver Tava o vidro. aberto. E aí eu não podia. Nossa, foi loucura. E aí tava com aquele negócio rosa, tava assim, com um gimbal que a gente não conseguiu mexer. O gimbal que o Calage tentou ajudar. O Calage também, tentou tipo, a ajudar. gente sem entender A gente- nada no a gente- começo. E a gente não conseguiu. Meu Deus. Imagina, hoje eles já sabem agora tudo, como é ia que liga dar na lá. mão e ia dar certo. Nossa, eles ficaram muito tempo a gente tentando ficou ligar. muito tempo, E aí, o que a gente decidiu? Que assim, tem dois momentos. Um momento que parece que é a Maria que tá girando, e outros momentos que parece que são eles que estão girando, né? Sim, É tem tipo POV dos dois. Exato. Aí, quando foi com a Maria, se eu não me engano, o Diogo girou nela. A gente fez a roda da galera dos figurantes, e a Maria no centro, e o Diogo girando Tipo, ao em redor volta dela. Isso. Tipo, os... Quando foi pra ser a visão da Maria virando a cabeça, o Diogo ficou parado. Porque aí vazava a casa atrás. Não, eu me mexi. Nos dois, eu acho. Eu Não, mexi teve aqui. um... Você se mexeu Foi- no começo, e depois eu falei, gente, tá dando Não vai errado. dar certo. Porque tá vazando. E aí a turma que girou E em aí volta a dele. turma girou, e ele Olha. É ficou parado. verdade. E eu Caramba. falei, gente, vai tudo. Só que vocês não podem girar andando assim. Vocês têm que andar de lado, tipo caranguejo, pra parecer que é o Diogo que tá mexendo. Nossa. É, Gente, nossa, eu queria muito ter visto verdade, isso. verdade. Só os pezinhos andando, que nem o... Coisa que legal. Foi engraçado. E vocês tocaram nesse ponto várias vezes ao longo da conversa e eu queria muito saber mais. Porque, obviamente, foi um curta que já faz um tempo que ele foi gravado e ele foi muito no começo da faculdade. E agora a gente já tá caminhando, né, pro meio da nossa graduação. E eu queria saber quais foram as principais coisas que vocês acham que vocês aprenderam gravando esse curta. Tanto de aspectos técnicos quanto de trabalho em grupo. Boa pergunta. Técnico nada. Brincadeira, brincadeira. Não aprendeu a não se queimar, assim? Como... Aprendi a não me queimar. Brincadeira. Uhum. Eu acho que de técnico, nossa. Quase assim, tudo, assim. Melhorou tudo. Em relação à ordem do processo, tipo, desde onde a gente sabe que vai começar um filme até onde vai acabar, a ordem do processo é muito mais objetiva, muito mais organizada. Então é muito mais fácil de conseguir realizar o filme. Então isso tá bem melhor, assim. A questão é, às vezes, qual papel certinho exercer, como fazer bonitinho, até onde vai a minha função, até onde começa a dele. Isso O limite ficou ainda não é bastante tão dúvida. claro, assim. Mas já melhorou muito. E, cara, trabalho em equipe, eu acho que, como a gente era mais inocente, eu me divertia mais. Hoje eu fico muito mais preocupada com as coisas. Você acha? Porra! Muito. Eu acho que... tinha muita coisa que eu tinha muita dúvida, assim, em relação às funções. E foi um bom primeiro passo, assim. E, tipo, por exemplo, às vezes eu ficava um pouco perdido em relação ao... Tipo, se eu fazia a planta baixa com as câmeras, com as iluminações, ou se era você que fazia a planta baixa, e aí eu fazia a decupagem com você, ou não fazia, as questões de onde botar a luz, onde não botar. Nossa, isso aí foi Não, completamente E interessante. ainda mais foi bizarro. Que pra pegar os equipamentos, né, de fotografia, não conhecia quase nada, né? Chegou a lista na minha mão, eu não fazia ideia. Eu falei, mano, pega tudo que a gente pode, é isso. E boa. Melhor ter mais do que faltar. Exatamente. A gente com depois- 2 carros cheios pra fazer um filme de 5 minutos. Meu 5 Deus. minutos. Tipo, 5 mano. minutos. E Mas- se vocês fossem refazer esse curta hoje, o que vocês mudariam? Ou manteriam? Mas com qualquer liberdade, assim? Qualquer liberdade. O filme é de vocês. Nossa. Eu tentaria colocar um pouco mais de... não sei. Que você fala? Mas o que você Eu ia fala? falar, sei lá, por um diálogo, mas apesar que eu acho que tá muito da parada do silêncio e da música, então não sei se combinaria muito. Não sei, tem que pensar.
Nossa, Boa pergunta. porra. O que eu faria, eu não faria? Não sei, aí me pegou. Eu acho que tem muitas camadas aí. Eu acho que realmente foi a gente tá em momentos muito, muito diferentes. E a gente tá caminhando mais pro fim, mas eu queria saber um pouquinho como que a trajetória de vocês seguiu depois desse curta até hoje. Porque eu sei que você tava no filme do Terceiro Tempo e você tava no Aquarela. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho de quais foram as diferenças para gravar esses curtas, assim, nesse processo de roteiro, de pitching, de criação e da filmagem mesmo. Pra mim, assim, eu senti que, tipo, o segundo outro curta que a gente fez agora no último semestre foi muito mais organizado, assim, em relação... Porque a gente tava muito mais preparado também. A gente começou a ter outros tipos de aula, tinha os professores, assim, que eram exatamente para aquele curta, né? Porque já envolvia o pitching, já envolvia uma outra coisa. Então tinha muita ajuda, assim. E aí eu acho que o processo foi mais tranquilo também, que não foi tão corrido. Aí, e como também, tipo, já tinha um roteiro estabelecido, quando a gente começou a ir atrás do curto, já tinha um roteiro estabelecido, já tinha um diretor estabelecido, já estava tudo estabelecido. E aí não precisava, tipo, na semana que vem a gente não tem o roteiro ainda, mas, entendeu? E aí eu acho que foi bem mais suave nesse quesito, assim, de organização, de produção, como um todo, assim. Eu acho que uma coisa que... Bom, tava na Aquarela... entrar com uma equipe, cada função definida e história já feita e... Nossa... O planejamento, ele ajuda. Muito melhor. Muito. Tipo, é muito mais rápido, é muito mais... Do tipo, não é minha função. Não cabe a mim. Ou tipo, não, isso aqui é meu, gente, fica tranquilo, eu que... Só que é muita mais responsa, assim. Pelo menos... o Aquarela, a gente tinha 10 crianças. E eu era produtora. Então, assim, mano... Contrato, e pai, e dinheiro, e tudo. Então, responsa. Sim. E vocês no Aquarela e no Terceiro Tempo, vocês seguiram funções diferentes que vocês realizaram no Fermata. Daqui pra frente, vocês pretendem seguir as funções de Aquarela, voltar nas funções do Fermata? Como que tá pra vocês essa relação das cabeças? Eu quero tentar coisa nova, que eu ainda não fiz, porque eu quero experimentar outras áreas, assim, estudar essas outras áreas, porque a gente aprende mais realizando elas na prática mesmo. Então eu tenho vontade de ir mudando, assim. Agora tentar uma outra coisa, semestre que vem tentar outra, e assim tocando. Eu também, total. Tentar fazer, pelo menos passar por todas uma vez, assim. A questão é deixarem, né? A questão é ser possível. Exatamente. Mas... E agora a gente tá se aproximando do pitching de quarto semestre. Diogo, eu sei que você tá com um projeto, eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele. Putz. Mas você diz assim, história? O que você quer saber, assim? Eu acho que como que tá... Eu acho que como que tá sendo esse processo pra você. Legal. Se quiser comentar um pouquinho da história também. Entendi. Legal. Acho super interessante saber como que a história ela é completamente diferente do Fermata. Não, isso é verdade. Foi muito legal que agora eu senti que a gente tinha muito mais... Apesar de ser um filme pensado em estúdio, eu senti que eu tinha um pouco mais de liberdade em pensar em tudo, assim. E aí, muito tempo. Essa parada também do tempo, de eu não precisar fazer da noite pro dia uma puta história, assim. E, tipo, na realidade, tem 3 semanas e pensar cada dia uma coisa diferente. Eu acho muito melhor. E escrever, assim, as coisas que eu gosto, que eu quero... Escrever, que eu tenho alguma certa de um gosto, né, uma afinidade com aquilo, ter algum certo de repertório para conseguir escrever sobre aquilo, bem maior do que, por exemplo, eu tive com o Fermata. Apesar de ter escrito, eu tinha muito pouco repertório para dizer sobre ansiedade, esse tipo de coisa, das relações. Mas com essa história, como é uma história também, desse que eu estou escrevendo, uma história mais fictícia, assim, no sentido de uma fantasia mais aflorada, assim, que aí eu me inspiro em umas coisas que eu gosto, então, tipo, histórias em quadrinhos, uns filmes mais de ficção, assim, fantasiosa. Eu acho tá sendo bem divertido de fazer, assim, não precisa puxar tanto por um caráter mais realista, assim. Aí tá bem divertido fazer isso. Eu tô gostando, que legal, tá legal. Que demais. E vi que você tem algum plano para esse semestre, alguma função específica que você queira fazer, algum curta que você queira trabalhar? Então, um curta que eu achei muito divertido foi do Diogo.
Até por causa da temática, do gênero, essa coisa mais detetive, investigação, ação. Isso é muito sensacional. Inclusive, não sei se é uma referência do Diogo, mas tipo, Almodóvar, diretor. Muito essa coisa, sabe? Estranha, entranhas, coisas. E é muito o que tem na questão da história do barbeiro, que é do Diogo, enfim. Então, muito legal. Algo que eu gosto muito também. Tem bastante afinidade. Mas em relação à função, eu gostaria de mudar também. Mas uma coisa que eu gosto muito e que, tipo, se acontecer de pegar todo semestre, meio que tudo bem. Eu gostaria de fazer montagem. E AD eu nunca tentei, eu gostaria, mas é bastante loucura. Seria uma ótima AD. Nossa, eu tô super te imaginando como AD agora. Eu super gostaria de fazer também. Essas duas é o que eu tava pensando pra esse semestre, assim, mais ou menos. Mas também o que for, o que vier, tá abençoado, obrigada. Que demais. E, gente, pra gente finalizar, eu gostaria de pedir uma indicação de algum produto audiovisual. Pode ser um curta, um filme, um documentário. Pode até ser um livro, uma música também. Tudo bem, tudo certo. Não precisa ser necessariamente daqui, né? Não, é coisa Geral. livre, geral. Que pra vocês se relaciona ou que remete alguma coisa ao filme de vocês, do Fermata. Vou falar o que eu já falei aqui, que foi a minha maior inspiração naquele meu... numa função que eu estava, né? No direção de fotografia, que é o Sou Cuba. Que é muito interessante. Legal. Bem legal. Vou ver. Meio documentário, meio história, assim, tem um pouco desse... Tem esse caráter meio de relatar aquilo que está posto. E ao mesmo tempo que tem uma história bem interessante. E você, Vicky? Cara, acho que é a mesma referência do Corra Lola Corra. É literalmente, tipo, meu Deus, pode ser a mesma história. Mas eu acho que... Não. Acho que é isso. É isso. Eu não consigo pensar em outra. É tão igual o Corra Lola Corra, então acho que é isso mesmo. Que demais. Bom, o episódio está chegando ao fim, mas eu queria muito agradecer por vocês terem vindo bater esse papo com a gente e conhecer um pouco mais do backstage de Fermata, saber como que foi toda essa transição nesse um ano de faculdade e conhecer um pouquinho mais dos projetos futuros de vocês. Lembrando que vocês podem acompanhar também a Vicky e o Diogo nas redes sociais, @vickymori.rigini e @diogodediamantino no Instagram. Também sigam o Instagram aqui da rádio, @Rádio TV FAP, e do nosso podcast, @FrameAFramePod. Gente, por hoje é só. Mas obrigada de novo. E daqui a 15 dias tem mais. Um beijo.